Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar de Flexbox e o Flexbox basicamente é um carinha que vai nos permitir formatar melhor nosso layout, legal? O posicionamento do nosso layout da maneira como a gente quer. Eu vou criar aqui uma pasta na área de trabalho escrito Flexbox e eu vou arrastar ela para dentro do VS Code. Beleza? Abriu aqui dentro do VS Code, eu vou simplesmente criar um arquivo chamado index.html e uma pasta chamada CSS. Dentro dessa pasta CSS, a gente vai criar um arquivo chamado style.css e a gente simplesmente vai aqui dentro do HTML criar a estrutura do HTML com o emmet, que vocês já viram como é que faz. Aí aqui dentro eu preciso chamar o meu CSS com o link. Eu vou escolher para CSS e vou buscar o meu arquivo CSS que está dentro da pasta. Então, ponto barra até a pasta do CSS e style, tá? E aí tá importado. Aqui dentro eu vou criar uma div, tá? Para agrupar o meu conteúdo que vai ser de header. Uma div que vai ser do tipo header. Beleza? E aí eu vou ter aqui de um lado um A, que é um link com um nome, logo, que a gente futuramente pode colocar inclusive uma imagem com href qualquer aqui. Beleza? E do outro lado eu vou ter uma div, com 3 links, com 3 As também, né? Então um é sobre e o outro é contato, que jogam para qualquer lugar também. Então eu vou copiar esse href aqui, vou botar ele aqui, vou botar ele aqui. Beleza, sobre e contato. E minha intenção aqui é posicionar esses elementos de uma forma que fique bonito na tela. Se a gente executar isso aqui com Live Server, vamos ver o que vai dar lá. Tá vendo? Ó, ele ficou feinho, tá vendo? O ideal é a gente utilizar isso aqui, posicionar esses elementos aqui na página como se fosse um cabeçalho de verdade. Legal? Para fazer isso, eu vou utilizar o CSS. Tá? A primeira configuração que eu sempre faço aqui dentro do CSS, eu aplico um margem 0 a todos os elementos, e para aplicar eu uso sempre o asterisco, e aplico um padding 0 também a todos os elementos, como também um list style 0 a todos os elementos. Feito isso aqui, eu vou fazer primeiro, vou estilizar esse carinha aqui que chama header. Eu vou pegar o header, ele é uma classe, então eu pego um ponto. E aí aqui dentro eu vou dar um display. Display é o formato, tá? Existem vários, um monte de displays que tem aqui, que eu posso trabalhar. Mas eu vou trabalhar com flex, que é o Flexbox, tá? Que são caixas flexíveis aqui dentro do CSS. Só de eu colocar isso aqui e salvar, ó, vamos lá no nosso HTML, nossa página, e ele já posicionou os elementos um do lado do outro. Legal? Eu vou pintar o fundo de preto para vocês darem uma olhada como é que fica. Então, background color black, por exemplo, e vamos abrir lá, ó, tá vendo? Ele pintou tudo. A primeira coisa que eu preciso definir aqui é um tamanho, tá? Uma altura para esse cabeçalho, tá? E ele já está ocupando 100% do nosso width, que é a largura, beleza? Então, o nosso cabeçalho vai ter um height de 100 pixels, por exemplo. Vou salvar, ó, ele já ficou bem maior, inclusive ficou muito grande. Vamos colocar uns 60 pixels, que fica melhor. Eu quero que o meu elemento ele ocupe o centro, tá, do meu cabeçalho. Então eu vou aplicar um align items center. Então ele vai ocupar o centro agora, tá? Olhando assim verticalmente, ele vai ocupar o centro. E eu quero que ele ocupe agora, que esse loginho fique de um lado e os outros elementos eles fiquem do outro lado. Para fazer isso, eu simplesmente vou, como ele já está com display flex, eu vou aplicar um justify content space between, tá? Beleza? E vamos dar uma olhada no resultado. Ó, ele já jogou os outros carinhas para lá. O que acontece? Dentro do meu elemento HTML, eu tenho uma div que segura todo mundo aqui do meu header. Eu tenho um elemento A e eu tenho um outro elemento div que segura as opções aqui de clique. Quando eu dou um display flex para isso aqui, ele automaticamente vai jogar um do lado do outro.
Então, lá eu tenho mais ou menos uma coisa assim, ó. Vamos lá. Eu tenho duas caixas lá, tá? Por padrão, quando sem estilização, ele basicamente fica assim, ó. Ctrl C, Ctrl V. Ele fica assim. Então, eu tenho um logo, né? Lá é primeiro um logo. E depois eu tenho uma div que contém links. Que tem opções lá, tá? E aí, por padrão, ele vai ficar aqui, assim. Quando eu aplico um display flex, automaticamente ele faz isso aqui, ó, para mim. Tá? Sendo o meu container mais ou menos isso aqui, ó. Ocupando isso aqui, ó. Deixa eu dar um forward, backward. Beleza. Só dar uma corzinha diferente para isso aqui. E uma corzinha diferente para isso aqui também. Beleza? Front. Pintar isso aqui. Pintei a borda, tá errado. E aí, deu fazer isso aqui, excluir essa seta aqui, que não foi eu que criei. Automaticamente, quando eu faço um display flex, ele fica assim, dentro. Quando eu dou um display flex nesse carinha aqui, tá, né? Que é o container que tá segurando todo mundo aqui. E aí, a outra propriedade que eu joguei lá é o Justify Content Center. Na verdade, eu joguei uma outra propriedade antes. Como eu coloquei só o Display Flex, ele vai jogar meu texto todo para cima. Aí eu joguei um Align Items Center, aí ele fez isso aqui para mim, certo? E aí, por último, eu joguei um Justify Content do tipo Space Between. E aí ele joga um para cada lado, tá? Que é a div que tá segurando os meus elementos aqui, né? Eu vou chamar esse carinha só de div. E aí eu vou botar algumas caixinhas aqui dentro, por exemplo, ó. Que aí é o sobre e o contato. Diminuir isso aqui. Ele basicamente vai fazer isso aqui, ó. Só que ele vai centralizar aqui também. Não é isso que aconteceu aqui? Tá vendo? Ele fez exatamente isso. E você precisa entender que a div, ela tá segurando esses dois caras aqui juntos, tá? Agora eu preciso dar uma margem aqui para a esquerda e para a direita. E para fazer isso eu vou lá no meu no CSS e simplesmente vou dar um margem. No heading, na verdade, é um padding, tá? Que eu quero dar um preenchimento interno. Então, para as laterais, eu quero atribuir um padding de 30 pixels. E para cima e para baixo, eu quero atribuir um padding de no mínimo 10 pixels. Legal? Eu salvando isso aqui, vamos ver como é que ficou. Ó, ele já deu uma margem das laterais. Eu acho pouco ainda. E o que a gente pode fazer para melhorar isso aqui é que nas laterais a gente pode trabalhar com um percentual. Então eu quero dar uma margem de 10%, por exemplo, que ele vai levar em consideração 10% dessa página toda aqui. Legal? Eu vou aplicar alguns outros estilos aqui para a gente evitar que o texto ele fique azul com underline e tudo mais. O primeiro é um text decoration none, beleza? E aí vamos ver como que ele já fica aqui, ó, ele já tirou o underline. E o segundo é um color, uma cor tipo preta, branca, por exemplo. Vamos colocar ela por padrão como branca. Beleza, ó, já ficou bem melhor, tá bom? Então, hoje você viu como que a gente consegue, inclusive por usar o percentual e o Flexbox nos permite isso aqui, ó, ele já meio que fica responsivo, tá? A gente usando percentual e a questão do Justify Content Space Between, ele consegue criar esse efeito aqui de responsividade. Beleza, mas e quando chegar no mobile? Quando chegar aqui, eu quero quebrar essas linhas, porque senão ele vai ficar um texto em cima do outro. Imagina que eu tenho um menu grande aqui, por exemplo. Assim, ó, vamos lá no HTML. Ó, vamos entrar na div. E digamos que eu tenha vários itens. No mobile não vai ficar legal, vamos lá. Atualizando, ó no mobile como ficou. E aí o que eu preciso fazer no mobile? Eu vou vir aqui no estilo, tá? Eu vou criar um media, você vai entender um pouco mais sobre os media queries aqui dentro.
mas basicamente a gente vai utilizar para estilizar quando ele tiver com max width de 600 pixels, tá bom? E aí, quando ele tiver essa configuração aqui, a gente vai aplicar no header, vai voltar a configuração normal do header, tá? A configuração normal é o display block. E a gente só vai colocar aqui um display do tipo block. Beleza? Eu vou salvar isso aqui, vamos ver se vai dar certo. Ó, ele quebrou já para baixo, ó. Repara que agora o logo está ocupando uma linha e o nosso menu aqui, né, ele está ocupando outra linha. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer com o Flexbox, sempre fazendo e desfazendo as regras que a gente aplica aqui, beleza? Até a próxima!